Olá, crianças, tudo bem? Hoje, na nossa aula de Natureza e Sociedade, nós vamos utilizar o livro número 2, o livro 2 de Natureza e Sociedade. Vamos iniciar o capítulo 6, com o tema Cuidando do Lugar Onde Vivemos. Então, pegue o seu livro 2 de Natureza e Sociedade. Na página 10 e 11, nós vamos observar as ilustrações e vamos conhecer um pouco dos conteúdos que vamos estudar. Nós vamos falar sobre os lugares de vivência. É o lugar que você convive, durante a sua vida, os lugares que você frequenta. E esses lugares de vivência é a sua moradia, a sua escola. Você vai identificar algumas semelhanças e algumas diferenças entre esses lugares. Vamos também conversar, vamos elaborar algumas regras, vamos conhecer algumas regras de convívio nesses lugares. Então, vamos começar observando a ilustração da abertura do capítulo. A gente sempre começa conversando sobre alguma coisa, observando as imagens. Então, vamos ver. Leia o texto abaixo e observe as imagens de abertura do capítulo. Vamos lá para o texto, acompanhe no seu livro. Todos os dias, Henrique vai a pé para a escola, na companhia do seu pai. No caminho, eles atravessam a rua na faixa de pedestres. Toda sexta-feira, Henrique toma uma vitamina de frutas antes de entrar na escola e sempre joga o copo de plástico no cesto vermelho de lixo. Voltando da escola, eles passam por uma praça. Nela, Henrique e seu pai encontram o jardineiro Antônio, que gosta de cuidar das plantas do local. Então, acompanhe aqui, cada parte do texto, nós vamos observar aqui nas imagens. Todos os dias, Henrique vai a pé para a escola e com seu pai. No caminho, eles atravessam a rua na faixa de pedestres. Então, bem aqui, vocês estão vendo onde está o cursor? Eles estão atravessando a rua na faixa de pedestre. Esse que é o personagem Henrique e o seu pai, estão indo de casa para a escola. E eles estão atravessando a rua na faixa de pedestre. Por que é importante atravessar na faixa de pedestre? Porque aqui é o lugar onde os pedestres devem atravessar a rua. Para ter proteção, aqui os carros, quando eles olham que as pessoas estão atravessando aqui, eles têm o dever, a obrigação de parar. E assim eles podem passar, atravessar a rua protegidos. E ainda, aqui nessa imagem, falando sobre o texto, toda sexta-feira Henrique toma uma vitamina de frutas antes de entrar na escola e sempre joga o copo de plástico no cesto vermelho de lixo. Nós também vamos saber, durante os nossos estudos deste capítulo, por que será que Henrique jogou o copo de plástico no cesto vermelho? Então, depois que ele atravessou a rua, ele tomou a sua vitamina, ele tomou a vitamina e jogou o copo de plástico no cesto vermelho. Então, ele fez o quê? Voltando da escola, eles passam por uma praça. Nela, Henrique e seu pai encontram um jardineiro. Olha aqui o jardineiro molhando as plantinhas, regando as plantinhas da praça. Então, eles fazem o quê? Eles encontram o jardineiro Antônio, que gosta de cuidar das plantas do local. E o que Henrique está fazendo? Ele está cumprimentando o jardineiro. Enquanto tem várias crianças brincando na praça, algumas pessoas se exercitando e o jardineiro Antônio cuidando do jardim. Então, aqui nós vimos a trajetória de quem?
de Henrique, de casa para a escola e da escola para casa. São lugares de vivência do Henrique. Ele convive com as pessoas da escola, ele convive com as pessoas de casa. Agora, vamos trocar algumas ideias. Quais atitudes Henrique e seu pai estão realizando em cada uma dessas imagens? Quais são as atitudes dele? Na primeira imagem, eles fazem o quê? Que é essa aqui. E na segunda? E na terceira? Então, vamos lá falar sobre cada uma. Na primeira imagem, eles atravessam a rua na faixa de pedestres. Na segunda, Henrique joga o copo de plástico no lixo. E depois, Henrique e seu pai conversam com o jardineiro Antônio, que cuida das plantas do local. Então, essas são as 3 atitudes que Henrique e seu pai realizam em cada uma das imagens. Vamos para o terceiro marcador aqui. No dia a dia, você realiza alguma atitude parecida com as atitudes de Henrique? Você costuma fazer quando está indo de casa para a escola, ou da escola para casa, ou indo para algum outro lugar? Você faz alguma dessas atitudes parecida com a de Henrique? Pense aí. Você atravessa na faixa de pedestre? Você joga o lixo no lugar certo? Você cumprimenta as pessoas? Pode ser o jardineiro que está cuidando da praça, pode ser o vigia, pode ser alguém que você conhece que encontra na rua. Vamos para o terceiro marcador. Converse com o professor e os colegas sobre quais das atitudes mostradas podem ser consideradas regras. Então, agora que você sabe quais foram as atitudes, quais delas podem ser consideradas regras? Primeiro, vamos ver o que é regra, o que são regras, né? Tia, o que são as regras? São alguns comandos que nós devemos seguir de convivência que promove a harmonia entre as pessoas em uma sociedade. São coisas que nós devemos fazer, são nossas obrigações. Eu não devo escolher, né? Você não deve escolher fazer se quiser. Não, é o correto, é o que nós devemos seguir. Então, tem as regras que nós devemos seguir. Não é minha escolha, é o que eu devo fazer para ter uma convivência melhor com as pessoas e que todos fiquem em harmonia. Então, o que deve ser considerado regra aqui na abertura deste capítulo? Será que atravessar na faixa de pedestre é uma regra? Sim, essa aqui é uma regra. Eu devo sempre atravessar a rua usando a faixa de pedestre. Isso é obrigatório. Algumas pessoas não obedecem, mas nós devemos obedecer, né? Sempre que tiver a faixa de pedestre, que eu precisar atravessar a rua e tiver, é lá que eu devo atravessar. Jogar o lixo no lixo é uma regra? Também. É a atitude correta a ser feita. Tem pessoas que jogam o lixo na rua, em qualquer lugar. Eles estão corretos? Não. Eles não estão obedecendo a regra. Então, sempre que eu estiver na rua, que eu tiver minha embalagem, meu copinho de plástico, meu papelzinho de bombom, eu devo procurar uma lixeira para jogar ele. Ou se eu não encontrar, eu vou guardar e esperar chegar em casa para jogar fora. E cumprimentar as pessoas? Aqui não é uma regra. As pessoas cumprimentam quem elas querem, conversam, né? Então aí vai da sua escolha. Então essa aqui a gente não considera uma regra. Espero que vocês tenham entendido o começo do nosso assunto. Hoje nós vamos ficar por aqui. Vou deixar para vocês pensarem
qual um outro tipo de regra que nós devemos ter no lugar em que nós convivemos? Pense aí e na próxima aula nós conversamos sobre isso, tá certo? Só lembrando que nos lugares onde nós vivemos, nós temos que obedecer às regras para ter uma convivência melhor e mais harmoniosa com todos. Então, sempre obedecendo às regrinhas, tá bom?